Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá tranquilo? Você não são umas caixas? Tá? Normal? Então vamos de novo, né? Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um tema que é fundamental para a nossa existência, né? É fundamental para os dias de hoje. É fundamental para tudo que está ocorrendo no nosso mundo atualmente, nesse exato momento. Foi falado aqui sobre o Setembro Amarelo e todas as informações que nos chegam. Para ser muito sincero, não é só Setembro Amarelo, são todos os meses, né? Nós estamos vivendo um momento onde as questões emocionais estão muito afloradas, né? As questões mentais, o que é a vida, se vale a pena ser vivida. A gente está vivendo um momento onde a gente está vendo com muita naturalidade quando acontece um assassinato, quando acontece um roubo, quando acontece qualquer desequilíbrio na sociedade, né? Há alguns anos não era assim. Quando a gente sabia de alguma coisa, a gente ficava em prece por aquela pessoa, né? Ficava em prece para que aquele que cometeu aquele erro, né, fosse recolocado na sociedade de uma forma que fosse reeducado. E hoje não, hoje a gente vê como se fosse algo simples e comum. Então nós temos que tomar cuidado para não deixar que tantas notícias nos congele o coração, nos congele os valores que estamos aqui para serem adquiridos. Então, portanto, o tema de hoje vai ser a prece. A prece, a gente está utilizando 2 capítulos do Evangelho segundo a doutrina espírita. Para a gente falar do Evangelho, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui faz Evangelho no lar? Levante suas mãozinhas. Tá. Sensacional. Os que não fazem ainda, por alguma falta de conhecimento, ou não sabe como fazer, pode pedir orientação aqui no Seara de Kardec, passa numa entrevista, se for o caso, pergunta como que faz, porque é fundamental o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, você marca um dia para você fazer, 1 hora para você fazer, convida a família para participar. Se não quiserem, não tem problema, o compromisso é seu. A espiritualidade, a partir do momento que você marca o dia e o horário, eles vão estar presentes. Quem é a espiritualidade? É aquilo que você pode dar o nome que quiser, mentor, anjo da guarda. Eles vão falar assim: olha, na casa da Maria ela marcou o Evangelho, vamos para lá. E quando eles vão, é no intuito de trazer intuições sobre o que está sendo lido no Evangelho, de trazer luz para a sua casa e equilíbrio, que é o que a gente está mais precisando nos dias de hoje. Ok? Então, busque essas orientações. Então, lá no capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter a prece. Assim, deixa eu voltar aqui. Olha só que interessante. Qualquer filme que você assistir sobre a vida de Jesus, sobre a sua passagem, né? Principalmente quando tem aqueles filmes que são de épocas, tipo A Paixão de Cristo, todos os filmes, se vocês observarem, Jesus se retira para fazer prece. É ou não é? Jesus, gente, é Jesus Cristo, se retira para fazer prece. Naquela série famosa, qual o nome? Sensacional! Amo essa série. Jesus sempre se retira para fazer uma prece, para fazer oração. Se o construtor, o responsável pelo planeta, fazia prece a todo instante, né, estava em estado de prece, que dirá nós? A nossa necessidade de entender o porquê que a prece é tão importante. E é isso que nós vamos tratar aqui, a prece. O que é a prece? É o Pai Nosso que muitas vezes a gente faz, mas não dá profundidade para as palavras que tem o Pai Nosso.
Como que é isso? Conversar com aquele que a gente considera que pode nos auxiliar, que a gente pode agradecer, se for caso de agradecimento, né? Como que é essa comunicação? Então a gente tem que tirar esse véu de distanciamento, né? De que a gente não é ouvido, de que a gente não existe um diálogo. Existe. Muitas vezes a gente não consegue captar como vem a resposta da forma como a gente queria, mas existe, porque quando você se conecta, ninguém mais faz você perder essa conexão. Então, para a gente fazer a prece, a gente tem que ter qualidade da prece. E o que é a qualidade? Né? Aonde você fazer a prece? Enquanto a gente não consegue um estado mental para fazer a prece em qualquer lugar que esteja, por exemplo, né? Dentro de uma condução, transporte público, enquanto a gente não consegue ter um equilíbrio para fazer a prece, quando está dirigindo um carro e alguém nos fecha, a gente instantaneamente já xinga, né? No mínimo. Né? Enquanto a gente não consegue ter esse padrão, a gente tem que ter qualidade de fazer a prece num lugar que a gente tenha tranquilidade para fazer isso. Né? Então a gente tem que se retirar para algum lugar. Qual é esse lugar que você vai se retirar? É um lugar onde você se sente melhor, no seu quarto, na sua sala, quando você está sozinho, quando você não está sendo observado. É o seu momento, é um momento que você tem que unir o que você tem de melhor com as melhores condições propícias para você fazer uma prece. Então isso é o início para você desenvolver a capacidade de fazer prece. Vocês vão falar assim, nossa, mas precisa disso? Precisamos. No estado evolutivo que a gente está, a gente precisa começar com esses primeiros passos, né? Por isso que Jesus fala assim, se retire, né, para um lugar que seja tranquilo para você. Então a gente tem que ter essa qualidade. Segundo, a eficiência da prece. A prece, para ela ter uma eficiência, nós temos que colocar ali sentimentos. Não são palavras bonitas. Não são versos bonitos. Isso nada tem valor se você não colocar o sentimento. Quando você vai conversar com alguém que você precisa resolver alguma coisa e você confia nessa pessoa, pense em alguém que você confie. Se você não tem esse alguém que você confie, trate de ter. Mas se você já teve esse alguém, ou se você tem, é essa pessoa, quando você vai conversar, que você está com uma dificuldade, não é? Aí você não vai falar para ela suas emoções, você não vai desabafar com ela, você não vai falar palavras verdadeiras, você não vai falar palavras bonitas. A última coisa que talvez você pensaria era falar em palavras bonitas para essa pessoa. Você vai falar aquilo que você está sentindo, aquilo que te incomoda ou aquilo que você quer que a pessoa saiba que está te fazendo bem, não é assim? Então é com esse sentimento que a gente tem que fazer a prece. Não é repetir palavras, não é quantidade de palavras, não é quantidade de vezes que você vai fazer uma prece que você vai ter sucesso. Isso não vai funcionar. Opa, foi ao contrário aqui, calma lá. Mais uma vez. Vamos, meu filho. Ação da prece e transmissão de pensamento. Falar da transmissão de pensamento. Nós estamos em comunicação a todo momento. Não é através do celular que você mais se comunica. Você acha que é isso, mas não é isso. O celular é só um instrumento, um aparelho. A sua comunicação se dá através do pensamento. Toda vez que você pensa, você está falando com alguém, você está entrando em contato com alguém. Aí vocês vão falar, nossa, esse palestrante está doidão hoje, não é? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Já aconteceu com você, de você pensar em falar com alguém e esse alguém na hora entrar em contato com você? Já aconteceu com você, de você pensar numa pessoa, poxa, eu preciso falar com essa pessoa, ou no mesmo dia ou no dia seguinte essa pessoa também fala para você que estava pensando em você e portanto ligou para você? Tá? Isso aí é o rudimentar da comunicação que a gente começa a entender. Então, toda vez que você pensa em algo, você cria imagens mentais, você se comunica, você
manda esse pensamento na velocidade que é muito maior do que a velocidade da luz. É instantâneo. Você pensou, você está criando alguma coisa ou está destruindo alguma coisa. Então a prece, ela ganha uma relevância maior quando a gente detém esse conhecimento. Porque também é uma maneira de a gente começar a se reeducar através de buscar melhores pensamentos. Não é um desafio, né? Buscar melhores pensamentos. Eu não sei se vocês conhecem uma palestrante, eu gosto muito dela. O nome dela é Deusa Samô. Alguém conhece aqui? Ela veio aqui no dia 10, eu acho, no dia da psicografia. Venham assistir a palestra da Deusa Samô. Vocês vão amar. Ela é maravilhosa, sensacional. Ela traz, a gente está num grupo que ela tem, que é um grupo de menos de 1 minuto de áudio, onde ela traz informações todos os dias. E ela trouxe uma informação essa semana. Ela disse o seguinte, que segundo as últimas pesquisas, né, se você tem 5 minutos de pensamento ruim, você provoca um desequilíbrio no seu corpo físico de queda de imunidade de 6 horas. Tá? Quem tiver aí, tiver uma chance de puxar ela de lado, pode perguntar isso para ela. Quem tiver essa curiosidade. Preces que se entendam. Quando você vai fazer uma prece, você tem que entender o que você está dizendo. Se você for pegar uma prece, que já é uma prece que foi construída, no mínimo você tem que entender do que se trata aquela prece. Então, por exemplo, eu não estou criticando, mas a gente tem que esclarecer algumas coisas. Eu ouço as pessoas falarem assim, pedir para o universo. Tá, aí eu perguntei para a pessoa, o que é o universo para você? A pessoa, mas é Deus. Eu falei, mas Deus é o universo? Sendo que você é espírita? Como que é isso? Então a gente tem que não comprar as palavras que as outras pessoas dizem, mas entender o que significam essas palavras. Né? Não é mais fácil falar assim, eu pedi para Deus, né? Eu elevei meu pensamento a Deus. Deus não é maior do que o universo? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Né? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Então a gente tem que dar significado ao que realmente tem significado. Então não caiam nessa. E também preces que são em outras línguas, que a gente não tem o menor conhecimento do que está sendo dito ali. Né? Você pode estar com boa intenção, mas você tem que entender aquilo que você está pronunciando. Né? Então é muito importante que seja claro. Deixa eu correr aqui. Então, a gente vai começar aqui e ir para um outro capítulo que às vezes traz algum certo tabu, que é um capítulo que vai falar lá das preces, né? É o capítulo 28. Capítulo 28, cadê você? Está aqui. É o capítulo 28 do Evangelho, que vai trazer orientações. Nossa, é tudo isso? É. Vai trazer. Opa, aqui já passei. Ó, Coletânea de Preces Espíritas, é o capítulo 28. Aí, uma questão. Por que vocês acham que Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro para preces? Né? É algo para nós espíritas pensarmos. Porque tem um capítulo inteiro voltado só para preces. E lá, nesse capítulo, o plano espiritual superior, o Espírito da Verdade, ele vai trazer o porquê que as preces são importantes e os seus significados, que a gente deve entender, uma vez que a gente faz evangelho no lar, e quem não faz, é bom fazer. Então a gente começa lá da prece pelos mortos. Aí o que a gente aprende na doutrina espírita? O morto está morto, gente? Não. Não está morto, ele desencarnou, ele está em algum lugar, ele existe. Só que ele existe em que situação essa pessoa está lá do outro lado? Não é? Segundo as informações do plano espiritual, muitos que desencarnaram em situações difíceis agradecem as preces que recebem,
Mas não é qualquer prece, é aquela prece que você deseja que aonde aquela pessoa está, ela esteja recebendo uma condição melhor, ela esteja numa condição maior, que você possa tentar interceder para que ela esteja bem. Né? Às vezes são preces de agradecimento para algum ente querido que se foi, a minha mãe, onde você esteja, que você esteja bem, você mentaliza algo envolvendo ela ali, que ela gostava. Isso é uma prece, né? Mas na condição que muitos desencarnam, eles precisam de preces para os auxiliar. E eu vou dar um exemplo aqui. Divaldo Pereira Franco, vocês já ouviram falar? Já faleceu. Já desencarnou. Um dos maiores, né, em humildade. Um dos maiores em humildade e em trabalho caritativo, né? Então, Divaldo Pereira Franco, ele tinha o hábito, quando a gente está falando aqui do Setembro Amarelo, quando ele sabia que uma pessoa desencarnava numa situação difícil, ele anotava o nome daquela pessoa, colocava no seu caderno e fazia preces para essa pessoa. Aí tem gente que fala assim, se eu fizer isso eu vou atrair coisas ruins para casa. Como? Se você está fazendo bem. Você vai atrair coisas ruins se você faz coisas ruins, né? Aí ele fazia prece. E muitas vezes Divaldo, em palestra ou em algum simpósio, ele dava esse exemplo. Ele falava que espíritos que há anos ele tinha ali no caderno, vinham nas reuniões mediúnicas para primeiro agradecê-lo e pedir para ele que não precisava mais, porque já estava no estado de equilíbrio no plano espiritual. Não é? Então olha quanta oportunidade a gente tem de fazer a caridade, muitas vezes através de uma prece, de um nome que você coloca ali e que você deseja que esteja melhor do que quando estava encarnado, né? Um ente querido. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Então quando você faz a prece por alguém, não faça, lógico, o sentimento conta, e não tem nada de errado de sentir saudade, não tem nada de errado de chorar, não é isso. Mas que seja de uma forma consciente, numa construção para quem foi, para que essa pessoa esteja melhor, né? A gente geralmente faz um pouco desse movimento quando chega naquela data dos finados, né? A gente faz um pouco isso. A gente pode fazer isso todos os dias, gente, com leveza. E muitos espíritos sofredores. Vocês não têm noção, quando tem trabalho de desobsessão, que os espíritos se manifestam, em que condições que esses espíritos estão. Né? Gente que se suicidou, gente que foi assassinada, gente que morreu porque tinha algum vício, gente que acabou por desequilíbrios sexuais e tantos outros desequilíbrios, né? Gente que tem raiva de pessoas quando estava encarnado e quer continuar com essa raiva. Então é muito sofrimento, né? Tem muita gente precisando de auxílio. Calma lá que eu vou chegar lá, que eu me compliquei aqui no botãozinho, mas agora... Então, os espíritos, nesse capítulo, eles colocam lá qual a maneira para que você possa orar, né? Qual a maneira mais correta para orar, né? Então, a maneira que eles trazem é tão leve, tão fácil, né? É aquilo que a gente já até falou. Primeiro tem que ser com o seu sentimento. Você tem que sentir. Diz que a prece, né, você faz de 3 maneiras, né? Você faz para agradecer, né? Para pedir, não é? E a gente fica mais pedindo as coisas. A última coisa que a gente faz é agradecer, né? A gente pede orientação, pede isso, né? Quando a gente começa a ter o hábito de fazer a prece. E a gente devia ter um estado de prece, de gratidão, né? Quando eu falei no início aqui que aos poucos você vai trazendo esse padrão naturalmente para você e que você começa a fazer prece em qualquer lugar, você pode fazer uma prece, muitas vezes, com um simples agradecimento. Por exemplo, se você acha que o dia está lindo, Deus, que dia lindo, isso não é uma prece, né? Quando você vê uma criança, você agradecer, porque quem sabe não é essa criança que vai ajudar a construir uma mudança produtiva e eficiente nesse mundo, né? Quando você vê alguém feliz, você agradece porque aquela pessoa está feliz, não é? Então a gente pode fazer a prece em muitos momentos, né? Na hora que você acorda, poxa, você acordou, você não tem ideia
de quanto isso é valioso. Muitas pessoas, não sei se vocês sabem, um amigo nosso do movimento espírita desencarnou, né? Então, a gente pensa que no outro dia vai acordar e às vezes a gente não acorda e a gente não se dá, não tem noção de quanto que é valioso isso, de você poder pôr os seus pezinhos no chão e se levantar, você sem precisar de ajuda de ninguém, de você abrir seus olhos e poder enxergar, de você poder falar e as pessoas te ouvirem. Olha quantos recursos a gente tem para agradecer. O alimento que chega na sua mesa, quantas pessoas trabalharam para aquele alimento chegar ali, né? E a gente não agradece, né? A gente não agradece na hora que vai dormir e ter conseguido chegar em casa, né? Ter conseguido voltar para casa e para a família, para os filhos, não é? Então tem muita coisa para a gente aprender que a gente pode fazer mentalmente, né? E você pode exteriorizar se você quiser, né? Chegar na sua casa hoje, abraçar a pessoa que não pôde vir com você, falar para ela que ela é importante, que você agradece por ela fazer parte da sua vida. Lógico que ela vai achar que você ficou louco, né? Se chegar assim. Mas faça isso, não é? A felicidade que a prece oferece. Lá, nesse capítulo, o plano espiritual superior, ele fala que quando você chega nesse estágio de conhecimento e de valorização da sua capacidade de ajudar as pessoas através de prece, isso é uma felicidade que é inigualável. Não é só o movimento de você ir até lá e ajudar a pessoa materialmente ou dentro de uma necessidade que ela precisa, mas é a sua capacidade interna de saber que você exterioriza esse potencial e que a sua prece faz diferença para você e na vida das pessoas. Então, se Jesus ele dizia que nós somos deuses, podemos fazer o que ele fazia e muito mais, então isso é verdadeiro. Mas para isso a gente precisa criar um padrão de pensamento no qual os valores mentais que você produz são valorosos no sentido de que sejam positivos, não é? Você deixar de temer, você deixar de desacreditar de você deixar de também valorizar achando que também é melhor do que os outros, quando todos nós temos os mesmos valores. Então tudo isso é importante. Lá no The Chosen, o que eu gosto mais daquele Jesus, para mim é a versão perfeita. Para mim Jesus sempre foi aquele, é a humanização de Jesus, né? Ele chega sempre simpático e brinca, e quando tem que falar sério ele fala, mas sempre tem uma palavra certa na hora certa, sempre chama no momento certo. Olha quanta coisa, né? Não é à toa que falam que ele é o maior modelo e guia que a gente pode seguir. Lá os espíritos dizem o seguinte, que foi o que a gente vem falando o tempo todo. Não é a forma que você vai fazer, mas é o pensamento que você tem que vai estruturar a sua comunicação através da prece. Então quando você pensa, você cria. Lembre-se disso. Todo momento que você está pensando, você está criando alguma energia, está criando alguma imagem, alguma conexão, você está criando alguma possibilidade, alguma capacidade ou o contrário disso também, que é o que mais a gente faz, mas que a gente pode mudar. É para isso que nós estamos encarnados, que é para evoluir. E aí a gente vai para oração dominical, que todos nós fazemos, né? Se alguém falar aqui, vamos fazer o Pai Nosso, todo mundo fala, não é assim? Agora, todos nós sabemos o significado do Pai Nosso, na sua profundidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente muitas vezes fica no automático, gente. A gente faz as coisas no automático. A gente faz as coisas achando que é só fazer no automático que elas funcionam. Não é assim. Existe uma profundidade, existe um porquê, existe valores naquele sentimento quando você os coloca e produz também através de palavras. Então, na oração dominical, a gente vai trazer o que está lá no Evangelho, tá? Segundo a doutrina espírita. Então, começa assim: Pai nosso que estás no céu. Não é assim? É ou não é?
Pai nosso que está onde? No céu. Mas que céu é esse? Né? Santificado seja o vosso nome. Por que santificado? E por que o vosso nome? O que quer dizer Deus? Né? E aqui eles começam explicando, ó. Isso aqui, não vou nem ler, porque é uma profundidade, mas a gente vai comentar, né? Só vou ler aqui a primeira parte. Acreditamos em vós, Senhor. Então, quando você fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, você está dizendo o quê? Eu acredito no Senhor. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor é o responsável por tudo. Eu confio plenamente no Senhor. É outra pegada, é outra energia, é algo que você começa a pensar em tudo que existe. Você não pensa só no ser que possivelmente está lá, você pensa em todo o conteúdo que envolve esse ser, a natureza, o alimento que nos chega, o ar que respira, todo esse controle. É nesse sentido que ele controla tudo. Por mais que possa aparentar não estar controlado, então é essa confiança plena, essa convicção que a gente tem que ter, né? Na sabedoria, na prudência, na previdência, que ele é soberanamente grande e sábio. A gente às vezes desconecta um pouco, achando que as coisas acontecem de formas milagrosas, e não é assim de um momento para o outro, é uma construção que a gente inicia com o passo de começar a ter a convicção de que a vida continua. Se a vida continua, então existem valores, então quer dizer que eu já voltei aqui em outras reencarnações, então isso quer dizer que se eu estou aqui agora, eu tenho potencial, eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui para ser mais um, eu estou aqui porque eu faço parte de um Deus que me vê como potencial e que eu tenho que reconhecê-lo também como potencial. Isso faz toda a diferença, né? E aí vai, né? Amor paternal. Depois vocês podem ler lá no Evangelho, tá? Estudar. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o quê? Que reino é esse, né? Aí aqui ele vai dar uma explicação das leis que nos regem. Para a gente poder alcançar esse nível de ir, né? Ou de estar, ou de ter consciência maior, a gente tem que lembrar das leis que nos regem, das leis espirituais que nos regem. A gente tem as leis materiais dos homens que nos regem, e a gente tem as leis espirituais, né? Que eu vou resumir falando da lei de ação e reação. Toda vez que você causa uma ação, você vai ter uma reação. Toda causa vai gerar um efeito. Então eu estou dentro do controle das rédeas da minha vida. Eu que determino que efeitos que a minha vida vai ter. Não é minha mãe, não é meu pai, não é meu filho, não é minha sogra, não é o meu vizinho, não é aquela pessoa que eu não gosto, mas é o efeito que eu permito que aconteça comigo por conta da minha ação. Então, quando eu começo a entender que as leis que nos regem é a lei do amor, e não é o amor que a gente começou a aprender agora, que eu amo a minha esposa, que eu amo o meu filho, que eu amo o meu marido, que eu amo esse ou que eu amo aquele. Mas esse é o início de um amor que é maior, que é o amor incondicional, que eu amo aquele que matou também, que eu amo aquele que traiu. E Jesus, como é o modelo e o guia, ele não faz exatamente isso. Quando ele está com Judas, quando ele está com Pedro, ele deixou de amá-los? Nunca. Muito pelo contrário. E é esse amor que você sabe que a pessoa vai te trair, que você sabe que a pessoa vai te negar, mas você ama, porque ela não é aquilo, ela é algo maior, mas ela vai precisar daquilo para evoluir. Isso muda tudo. Nossa, eu estou falando, hein? Espera aí que eu vou beber um pouquinho de água. Nossa, que chique, o negócio vem aqui, ó.
Deixa eu pulei alguma coisa? Não, não pulei não. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus vai sempre ser feita. Nós estamos enquadrados em leis, né? Agora, se a gente entender as leis, aí a gente consegue entender que algumas ideias ou algumas condições a gente ainda não merece passar, no sentido de que ainda não é bom para nosso crescimento espiritual. Por exemplo, muitas vezes, eu vou falar um exemplo usando eu mesmo. Vamos supor que eu estou doente, eu tenho essa consciência, mas a doença ela vem como uma lição para que eu aprenda alguma coisa. Então, se eu tenho essa consciência de que a doença vem para me ensinar alguma coisa, não é que eu vou ficar acomodado e não fazer nada para me melhorar. Eu vou, mas eu tenho consciência de que eu preciso passar por isso porque eu tenho que aprender algo com isso. O que eu tenho que aprender, eu ainda não sei. O porquê que eu tenho que aprender, eu tenho uma ideia. Alguma coisa eu fiz. Se não foi nessa existência, foi em outra. Mas eu tenho que aprender algo com isso. Então, quando eu reconheço isso, eu me fortaleço espiritualmente. Eu posso não estar fortalecido fisicamente porque eu estou tomado por essa doença. Mas ela é só uma doença que vai passar, assim como o meu corpo físico vai passar. Mas como eu passo essa experiência, é o que vai fazer a diferença, né? Então, quando a gente pede que faça a vontade de Deus, é porque Ele sabe o que é melhor para mim e que eu tenho que batalhar também para fazer o melhor para mim. Mas quando não acontece do jeito que eu quero, significa que algo eu tenho que aprender com isso. Acho que isso vai fazer muito sentido. Por exemplo, quando a gente pensa, poxa, por que eu estou nessa vida? Por que eu estou com essa família? Por que eu estou nesse relacionamento? Por que eu estou com essas pessoas fazendo parte da minha família? Mas vocês não se esqueçam que eles também podem pensar a mesma coisa da gente, viu? Não é? Tem os dois lados. Mas quando a gente entende isso, a gente agradece a Deus para que seja feita a vontade dele aqui e quando a gente desencarnar. A gente também esquece esse detalhe, que um dia nós vamos desencarnar, né, gente? Né? Não é melhor fazer as coisas o melhor possível agora, para a gente ir garantindo, pela nossa capacidade de conhecimento e o desenvolvimento do amor, uma condição melhor? Eu acho que é um bom negócio. Dai-nos o pão de cada dia. O pão, o que eu vou falar agora pode ser que choque um pouquinho, mas não é nesse sentido de querer chocar, não. O trabalho é uma das leis de Deus. Nós vamos trabalhar por toda a eternidade, gente. Tá? Mas Edson, eu vou trabalhar, já estou aqui querendo aposentar, já aposentei, vou trabalhar. Vai trabalhar, vai. Quem já leu o Nosso Lar aqui? Quem assistiu o filme Nosso Lar? Melhorou um pouquinho. Quem não leu e quem não assistiu, leia o livro e assista. Todo o livro, todas as informações que André Luiz traz é de trabalho. Desencarnou, meu querido, conseguiu ir para uma cidadezinha boa no plano espiritual, agradeça e comece a trabalhar. Porque o trabalho é que vai gerar condições para você continuar evoluindo, né? Lá no Nosso Lar, eu vou falar do Nosso Lar, mas existem milhares de cidades espirituais. O Nosso Lar é porque está mais fácil para a gente ter as informações que André Luiz faz. No Nosso Lar tem a questão do pagamento, que é o bônus horas. Então, se você trabalha e é de coração e você quer fazer aquilo para ajudar as pessoas, você ganha uma gratificação que você pode usar em benefício seu ou de outros. E quando é de outros, é para você interceder por alguém. Que nem a mãe de Lisias, que tinha que reencarnar e não precisava mais reencarnar porque ela tinha que ajudar o ex-marido e as duas moças que estavam envolvidas com ele, né? E ele estava preso no plano espiritual. Ia todo mundo reencarnar e ela ia ajudar todo mundo, porque ela tinha trabalho sendo feito, né? O governador espiritual do Nosso Lar não tinha um dia de folga, todos os dias trabalhando. Aí você vai falar assim, nossa, mas ele não ficava cansado? Não, porque ele desenvolveu nele o amor incondicional. Então, para ele trabalhar, era tranquilo, era um prazer para ele. Falando era porque estou me referindo ao livro, né? Então, quando a gente fala, dai-nos o pão de cada dia,
É o pão material que você conseguiu conquistar com o seu esforço, com o seu trabalho, que alimenta o seu corpo. É a sua casa que você tem, é as condições que você tem, é aquilo que você tem de saúde. Isso você tem que agradecer. E o pão, que também é importante e até mais, é o pão espiritual. O que é o pão espiritual? É você fazer o evangelho no lar, é fazer uma reflexão, ou no evangelho, ou pega um trecho da Bíblia, é você se matricular num curso que vai ter futuramente aqui no Seara de Kardec, vir estudar. Isso é adquirir o pão espiritual, né? Isso é entender o processo como que se dá nessa conexão com os ensinamentos de Jesus. E essa é boa, hein? Aqui a gente não tem tempo para isso, né? Quem sabe um dia, né? Vou perguntar para vocês o que vocês pensam quando não os deixeis cair em tentação. Que tentação que é essa? E livrar de qual mal? Né? A gente está num estado evolutivo que a gente ainda fraqueja em algumas coisas. Até porque nós estamos aprendendo ainda a nos conhecermos. Né? Acho que talvez o que vem acontecendo no mundo hoje, aí já é uma opinião minha, tá? É uma ideia minha. Então não leve em consideração como isso sendo a doutrina espírita, mas uma ideia minha. Eu acho que nós estamos vivendo um momento hoje na humanidade, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas estão sendo levadas de uma maneira um pouquinho mais intensa a se conhecer. Porque doenças emocionais, você tem que procurar um especialista, que vai fazer você fazer reflexões sobre você mesmo. Quem é você? Como você pensa? Né? Como que você age? Então, você está sendo obrigado a fazer uma reforma íntima porque você precisa se conhecer. Então, de alguma maneira, está acontecendo esse movimento, né? De você ter que se conhecer. E para você se conhecer, você vai ter que admitir que algumas coisas você tem oportunidade de melhorar, né? Vou dar eu como exemplo também. Pensa em alguém que gostava de uma fofoca. Quando tinha fofoca, estava o Edson, né? E aí? Me conta! Aí para você trabalhar isso, não é fácil, porque é uma coisa que a pessoa gosta. Quando você gosta de fazer um negócio, é difícil demais. Porque você sente prazer em fazer aquilo, mesmo sabendo que está errado, não é? E você admitir que está errado uma coisa que você gosta, isso dá trabalho. Isso vai exigir. Então, quando você começa a se conhecer, fala, poxa, e agora? Não posso mais saber fazer fofoca, não posso mais nada. Aí você vai fazendo exercícios, né? Você começa a exercitar. Aí você começa a diminuir as suas falas, né? Você quer falar, mas você não fala, você se tranca. Mas melhorou? Melhorou um pouquinho. Mas mudou? Não. Porque lá dentro você está com vontade de fazer e você está doido para fazer aquilo. Aí você vai se reformando. Aí chega um momento que, quando você consegue isso, alguém vem falar de alguém, aí você exalta uma habilidade que a pessoa tem, você exalta um valor que a pessoa tem. Aí você entra em choque com você mesmo, porque você mudou de verdade. Então faz parte a gente se conhecer para livrar-nos daquilo que a gente até gosta, mas que não é certo. E o mal exterior, ele só vai ocorrer se a gente estiver em desequilíbrio, né? Aí a gente vira presa fácil. Não é assim que acontece? Então não é contra lá fora, não é contra espíritos, é contra as tendências que a gente tem que melhorar. Entenderam? Aí aqui... Ixi, o tempo estourou. Aí lá no livro vai falar de exemplos, né? Então tem preces para reuniões espíritas, prece pelos médiuns. Você acha que os médiuns são indestrutíveis? Muito pelo contrário, eles são frágeis. Se eles não se protegerem, tudo adianta, porque ele só é um intermediário. Preces para si mesmo. Olha que lindo, né? Você fazer prece para si mesmo. Senhor, meu Deus, me dê
a luz necessária para que eu reflita antes de tomar qualquer ação, para que eu pense com a razão e não me deixe levar pelas minhas emoções, né? Obrigado, Senhor, por eu ter me recuperado disso. Obrigado por ter esquecido a chave em casa e ter que ter voltado, ou o documento, porque você não sabe o que poderia ter acontecido naquele instante. De repente você recebeu um livramento e você nem sabe, agradeça. Não fica com raiva, que coisa eu esqueci, não, agradeça. Se você esqueceu, pode ser que aquele movimento de você voltar, algo tenha saído do seu caminho, porque não era a hora ainda, né? Então preces para si mesmo, para afastar os maus espíritos. Só existe uma maneira de afastar os maus espíritos, se você se tornar um bom espírito encarnado. Não tem jeito. Isso é verdade. Né? Porque que prece que você vai fazer que vai afastar um espírito que está perto de você? Se ele está perto de nós, é porque a gente está assim, ó, com ele ali, ó. Tem umas afinidade com ele, né? Mas de repente, se ele veio e vê e percebe a sua energia, na hora que você faz uma prece, né, naturalmente, ou ele não vai ficar perto, ou vai até te acompanhar até o Cela de Kardec, já fica ali nas fileiras para ser tratado, ser esclarecido, e ainda você fez um bem, uma caridade sem saber. Para corrigir... essa aí é difícil, hein? Porque quando você vai fazer uma prece para corrigir um defeito, é difícil, mas é um ponto positivo. Você reconheceu um defeito e você está trabalhando para corrigir esse defeito. Então é super válido. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Pode até não conseguir, mas se está se esforçando, é a intenção que é levada em consideração. Para resistir uma tentação. A tentação é aquilo que a gente falou, é uma coisa que você gosta muito. Você até saliva, você gosta muito daquilo, mas é uma tentação, não é bom, né? Aí cada um interprete aí a sua tentação da maneira que lhe convier. Não me ponha nesse rolo. Ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação, né? Quando você vence. Você pode não ter vencido a guerra, né? A guerra interna, a guerra íntima, mas você venceu uma tendência sua. Agradeça. Obrigado, Senhor, eu consegui não fazer fofoca, né? Para pedir um conselho. Muitas vezes, isso acontece com todos nós, todos aqui. Muitas vezes a gente fica na dúvida o que fazer, para onde ir, como fazer. Então, quando você cria essa conexão das preces, você eleva seu pensamento naturalmente. E quando você tem esse hábito de fazer prece, então quando você pede um conselho, a resposta virá. Você pode ter certeza absoluta que ela virá. Talvez não seja a resposta que você queria, mas ela virá. Nada fica sem resposta. A gente tem que aprender a ouvir mais. Nas aflições da vida. Quem não tem aflição nessa vida? Né? Às vezes a aflição do outro eu tiraria de letra, mas às vezes a aflição do outro me destruiria. Eu não conseguiria passar. Mas nós todos passamos por aflições. Ação de graças por um favor obtido. Aí esse aqui é muito bom. Ato de submissão e resignação. Talvez isso nos leve a pensar que a gente tem que trabalhar com potenciais, de saber que nós estamos em aprendizado e de saber que a gente tem que desenvolver ainda com esse aprendizado a humildade. Não é? Talvez a humildade não no sentido de se sentir inferior ao outro, mas a humildade de saber que a gente está em aprendizado e que muitas coisas, por mais que a gente saiba, a gente sabe pouco. Né? Diante de um perigo iminente, né? Na hora que você vê que está acontecendo um perigo, você já está nessa dinâmica da prece, você faz uma prece. Né? Então, pode ser que você não tenha que passar por aquele ato, mas pode ser que aconteça também. E eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante, que é para tirar o véu. O fato da gente estar ligado, seja qual for o rótulo religioso, não importa.
O fato de você ter uma constância, né, de você frequentar, seja qual for o lugar, não te imune de você ser poupado de nada. Não te imune, né? Esses dias uma colega, ela chegou lá no trabalho, tinha batido o carro. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, Edson, eu estava em pressa, hein? Eu vim em pressa, o motoqueiro bateu em mim e fugiu, né? Mas eu estava em pressa. Eu falei, que bom que você estava em pressa. Pior seria se você tivesse batido no motoqueiro e ele ter se machucado, ou você se machucado, ou machucado terceiros, né? Olha como que funciona bem, não é? Ela estava assim, tremendo, mas estava íntegra. E o motoqueiro fugiu, mas também estava íntegro. Ação de graças após ter acabei de falar isso. Ter escapado de um perigo. Na hora de dormir. É hoje. Todos vocês. Eu estou apontando até o dedo. Ó, todos vocês. Na hora de dormir hoje. Vamos ver se vocês põem em prática o que vocês ouviram aqui hoje. Gente, na hora de dormir. O plano espiritual superior, os anjos, os guardiões, os mentores, eles não interferem no seu livre-arbítrio. Eles respeitam o seu livre-arbítrio. Isso é fundamental, né? Jesus respeita aquilo que você quer fazer. Só te fala aqui as consequências das coisas, não é? Então, na hora que você for dormir, se você sentir no seu coração que é hora de você passar para um outro nível na sua vida, faça uma prece de coração e peça para você, no plano espiritual, estar fazendo algo que seja útil. Estudando, trabalhando, tendo conhecimento, né? Pensa, olha, meu amigo espiritual, meu anjo guardião, eu estou com vontade, e é muita vontade mesmo. Na hora que eu for dormir, me leva para aprender alguma coisa, para me ensinar alguma coisa, eu quero evoluir nisso, né? De repente, você pode ter surpresas super agradáveis, né? Ter um fragmento de lembrança de que encontrou alguém que você ama, não é? Afinal de contas, o que nos separa é muito pouco. Aqui a gente não consegue ainda perceber. Então agradeça na hora que você for dormir, o dia que você teve, por maior que possa ter sido as suas dificuldades. Agradeça, porque você chegou em casa. Você está vivo, está encarnado. Na previsão da morte próxima, né? Se conseguir ter essa consciência, vai fazer muita diferença. Prece pelos encarnados, né? Você pode fazer prece para as pessoas, principalmente aquelas que acho que daqui a pouco a gente vai falar aqui, que pode a gente considerar que são os nossos desafetos, né? Ação de graças por um benefício concedido aos outros, né? É tão gostoso isso, gente. Quando alguém conquista algo, a gente fica feliz pela conquista daquela pessoa, né? Talvez ela nem precise saber, ou talvez você queira falar, mas você agradecer a Deus por ela ter conquistado aquilo, né? Isso é nobre. Por nossos inimigos. Quando eu falo nossos inimigos, vocês estão declarando isso, tá? Se você declara que tem algum inimigo, então faça prece para ele, que você está declarando que você acha que ele é seu inimigo. Aqueles que nos querem mal, né? Você pensa, o exemplo maior quem é? Quem é o exemplo maior, gente? Jesus Cristo, né? Se ele fazia a prece, né? Por que a gente não pode fazer também? Talvez o inimigo que se diz inimigo hoje foi alguém que a gente amou ontem e a gente mesmo o traiu, não é? Vai saber. Mas que pode ser amanhã o seu maior parceiro na construção da evolução humana, não é? É o que acontece nos trabalhos de desobsessão. Quando ele é esclarecido e ele se convence disso e ele melhora porque ele quer e é respeitado o livre-arbítrio dele, depois de algum tempo ele até volta para ajudar naquele trabalho. Isso acontece muito. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Opa! Pelos inimigos do Espiritismo. Né? Tem muita coisa que se fala que é doutrina espírita e não é. Né? Então, por isso que a gente reforça aqui, se você quer conhecer a doutrina espírita, não conheça a doutrina espírita pelas redes sociais, a não ser que seja um canal muito sério. Vem para o Centro Espírita, participa dos cursos, aí você vai conhecer a doutrina espírita. Né? Prece por uma criança que acaba de nascer. Aquilo que a gente falou. Uma criança nasceu, gente. Eu trabalho em escolas, né, em creche.
Quando eu entro, aquela gritaria, aquela criançada gritando, eu falei, meu Deus do céu, quanto engenheiro vai sair aí, quanto bom advogado, quanta gente que vai liderar, quanto terapeuta, quanto engenheiros, tá tudo aí, né? Uma maravilha, né? Agradecer para aqueles que estão encarnando, para os pais, né, daquelas crianças, fazer prece por eles, que eles vão precisar de todo o apoio possível. E acho que é isso. Por um agonizante, pelos desencarnados, e acho que é isso, gente. E lá, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Para um inimigo morto e tal. Sim, o último, por um suicida. Infelizmente, vocês tiveram uma palestra, né, com o doutor, né, e a gente não vai chover no molhado, mas a gente vai reforçar, né? O número de suicidas vem aumentando. Eles não divulgam. Vocês acham, não sei se vocês usam transporte público, pegam o metrô, vocês acham que eles colocam aquela proteção na plataforma por quê? Né? O número é altíssimo de suicídios. E tem um dado que é importante falar para vocês. No mundo inteiro vem caindo o número de suicídios, mas no Brasil vem ao contrário, vem aumentando. Né? Então, o suicida geralmente não é aquele que fica chorando, geralmente o suicida não é aquele que fica lamentando, geralmente o suicida é aquele que disfarça a sua dor através de um sorriso. E que muitas vezes a gente deixa de participar da vida dele. E a gente acha que está tudo bem. Então, o que eu quero dizer com isso é que procurem dialogar mais com as pessoas. Procurem perceber o comportamento das pessoas. De repente você pode ser um agente que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa para ela não cometer esse ato. Né? De repente você vai ser aquela pessoa que vai orientar essa pessoa ou a vir no centro espírita ou procurar uma ajuda de um profissional da área da saúde. Né? Então fique atento às pessoas. Né? Talvez acho que essa seja uma das questões que a gente pode observar bem, se a gente não ficar no automático. Né? É isso. Depois dá capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, se divirtam. Maravilha. Né? Eu faço a prece, é isso? Por favor. Ó, a prece, preste atenção. Vocês vão mentalizar Jesus. Peraí, deixa eu voltar aqui. Para não falar que não conseguiu, ou que estava difícil, então a gente vai colaborar. Vamos voltar tudo aqui. Ó, esse aqui é um exemplo, mas você mentaliza o Jesus que você acreditar que para você é o mais bonito. Ok? Combinado? Eu não escutei nada. Combinado ou não? Ó, melhorou. Então vamos lá. Vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos respirando, pela oportunidade de vivermos. Vamos mentalizando o Mestre Jesus, o Cristo, bem bonito, bem iluminado, com um olhar sereno. Vamos mentalizando o Mestre, adentrando neste momento o nosso lar, a nossa casa, por onde Jesus passa, a sua luz resplandece, envolve os ambientes, traz energia, traz vida, traz paz, traz equilíbrio. Se tiver alguém lá na sua casa nesse instante, mentalize o Mestre Jesus o abraçando, trazendo de encontro ao seu peito, dizendo palavras incentivadoras de amor e de paz, de que confia e que está tudo certo, que tem potencial para evoluir. Agora mentalize Jesus, o Cristo, Jesus Cristo na sua frente, te olhando, um olhar sereno, vai ao seu encontro e te abraça nesse instante amorosamente. Te leva de encontro ao peito e diz que você é importante, que confia em você, que você não está só,
que você tem todo o amor e o amparo, porque o Mestre sempre nos diz que nenhum de nós se perderá. Simbolicamente, somos ovelhas e Ele é o nosso pastor. Fazemos parte do rebanho universal. E vamos dizendo assim: Senhor Jesus, aonde estiver os meus olhos, que sejam os vossos olhos a enxergar o que de melhor os outros têm. Que onde estiver a minha audição, Senhor Jesus, que seja a vossa audição a escutar o que de melhor as pessoas estão falando. Que onde estiver as minhas mãos, Mestre Jesus, que sejam as vossas mãos a nos ensinar a ser produtivos. E principalmente, Senhor Jesus, aonde estiver os nossos corações, que seja o vosso coração a nos ensinar a amar. Que assim seja.